Olá, pessoal. Olá, pessoal. Hoje a nossa live vai ser mais cedo. A gente vai inaugurar as lives às 8 da noite. Vamos ver como é que a gente fica com a live às 8 horas da noite. Eu falei 7 horas, mas é às 8 horas da noite. O pessoal está acostumado às 9. Eu vou tentar essa semana começar a live às 8. Então, tô aguardando o pessoal chegar. Sheila, Elizabeth, Renata, Sandra querida. Então, eu tô aguardando aí vocês chegarem. Eu deixei um recadinho que era às 8 horas da noite. E então vamos aguardar o pessoal chegar, porque mudei o horário. Vamos ver como é que fica hoje às 8 horas da noite, se rola ou se o pessoal ficou mais viciado às 9 da noite. O que vocês acham? É melhor às 8 ou às 9? Vanessa, Paty, Rafaela, Laís. O que vocês acham? Melhor 8 ou 9 da noite? Pode escrever aí que eu tô lendo. Esse horário, Sam? Vamos ver. Tô aguardando o pessoal chegar. E hoje a gente vai falar sobre carga mental. Olha, Rafaela também às 20 horas. Então, uma enquete aí. Qual horário melhor? Se é às 8 da noite ou às 9 da noite? Que horário que fica melhor para vocês? Então, Marta, querida, hoje a gente vai falar sobre Thaís, Jandir, ótimo, 8 horas. Então, eu vou começar a fazer às 8 horas e vou avisar todos que é às 8 horas que vai ser a live daqui pra frente. Senão acho que fica tarde demais, não é? A Marta gosta às 9. Vamos fazer enquete, vamos ver. E a gente vai falar hoje, vamos conversar sobre carga mental e pandemia. Vocês sabem o que é carga mental? Vocês já ouviram falar sobre carga mental? Então, o que é carga mental? Vou contar um pouquinho para vocês sobre o que significa carga mental. Sabe aquela coisa que você tem atividades para fazer do seu dia a dia e no meio dessas atividades você tem o seu trabalho. No caso da mulher, hoje eu vou focar mais literalmente na mulher. Eu sempre falo que não aqui não tem nada a ver com feminismo, com machismo, com direcionamento sexual, nada. A gente fala muitas vezes sobre abuso e sobre como que essa questão do abuso, ela vai... Sandra, boa noite. Dani, como essa questão do abuso vai interferindo em diversas áreas da vida. Então a gente fala sobre relacionamentos abusivos, onde os narcisistas perversos, eles estão na frente, os abusadores são psicopatas também, e outras variáveis de adoecimento mental. Mas existem muitas outras formas de abuso, onde nós não estamos nos dando conta que estamos vivendo situações abusivas, inclusive de autoabuso, e na maioria das vezes quando nós não temos consciência do que a gente pode estar fazendo com a gente mesmo. E quando eu estou falando hoje da carga mental, eu vou falar da carga mental relacionada a esse momento aí que a gente está passando, o mundo está passando na pandemia. A carga mental, ela só ficou ampliada, exacerbada na relação de vários casais, e hoje eu vou focar a relação homem-mulher ou qualquer outro direcionamento sexual que estejam um casal envolvido. Mas eu vou focar bastante na questão das tarefas no lar, porque é onde a carga mental fica mais evidente. Então vamos lá.
conceitualmente, a mulher, desde da Primeira, Segunda Guerra Mundial, já foi direcionada muito mais para o trabalho, até porque não tinham os homens haviam ido para a guerra e ficou com elas o cuidado, além de cuidar das crianças, muitas delas tiveram que trabalhar e a gente sabe de várias histórias que elas tiveram que entrar até na manufatura de roupas para exército, roupas militares e outras situações aí bélicas, que na época da guerra elas tiveram que ser envolvidas porque precisava de força de trabalho. E nessas ocasiões a mulher, além de ter toda a função da mulher que é cultural, de cuidar dos filhos e de cuidar da casa, ela foi destinada ao trabalho também. E com a Revolução Industrial a gente foi caminhando e nós mulheres fomos, além de sendo impulsionadas pelo movimento mundial para nós trabalharmos, nós começamos também a reivindicarmos o nosso lugar de trabalho equalitário com o homem. Porque o homem, ele vinha como aquele que era o caçador, arquetípico, né? Ele vai à caça e traz a comida para dentro de casa. Mas todas essas questões, elas foram transformadas, porque a mulher, a gente sabe que tem mulher guerreira, mulher que lutava, mulher que fazia de tudo. Então, essa questão da força masculina e da força feminina, ela foi usada ao longo da história do mundo de diversas maneiras. E há muito tempo que a gente sabe que a função do homem foi destinada para o trabalho e a mulher ficou mais para cuidar da família, e tem todo um contexto sociocultural, político, histórico que envolve isso na questão da nossa atualidade. Só que as questões agora e há algum tempo elas já vêm mudando. Então a mulher, além de ficar com a situação toda do trabalho de dentro de casa e de cuidar dos filhos, ela também vai para o trabalho mesmo, né? Então a gente já sabe que muitas vezes a mulher muitas mulheres acabam criando filhos sozinhos, ou mesmo quando tem guarda compartilhada, elas têm a questão que ficou culturalmente arraigada nelas desse cuidado. E é algo muito interessante porque muitos pais, quando se separam, eles ficam ininterruptamente perguntando para a mãe sobre questões do dia a dia dos filhos, porque essas questões elas ficaram na carga materna para ela cuidar. E as mulheres não tiveram tanta clareza sobre isso e tiveram agora, a gente está vendo que tem muito mais nesse momento da pandemia, porque olha só, olha que interessante, você vai fazendo todo o teu trabalho, você que trabalha e trouxe o teu trabalho para dentro de casa, você vai usar o seu computador, a maioria das pessoas estão fazendo isso, estão usando o próprio computador, o computador da empresa, estão fazendo o trabalho, e além disso tem as crianças, os filhos e as coisas da casa para cuidar. E o marido, que já está muito mais cooperativo, muitos deles falam assim, não, eu lavo os pratos, eu faço as coisas, mas assim, sempre com, a maioria das vezes, não é sempre, com a mulher falando, olha, eu estou falando mulher, mas é qualquer direcionamento sexual, independe. Então, na maioria das vezes, essa pessoa que está com o arquétipo feminino, ela vai direcionar que tipo de trabalho o homem vai fazer dentro da casa, que já é um erro, porque hoje em dia, os casais mais jovens, eles já vão dividindo as tarefas de uma maneira muito equalitária, como uma parceria. A gente vai pensar nesse poder que tem a parceria, sem essa diferença da mulher ter que ficar com a carga mental de fazer o próprio trabalho e, além disso, ficar pedindo, implorando para o marido fazer uma parte do trabalho, fazer alguma coisa para que essa relação fique mais equalitária.
Então, e o homem que não tem esse desenvolvimento ainda, ele fala assim, puxa, mas eu lavo a louça, eu faço isso, eu faço aquilo, mas assim, são trabalhos mais do concreto e sem essa dimensão de profundidade de outras situações que ele também pode cuidar das crianças ou mesmo da casa. Então, a carga mental que fica na mulher, ela fica orientando e fica muitas vezes tendo que pedir para o marido, e ela fica sendo a queixosa, a que se sente injustiçada, e tem um fundamento dela se sentir injustiçada, que por elas estarem com essa carga de ter toda a responsabilidade do lar, do funcionamento do lar com elas. E na pandemia, essa questão dessa carga mental, ela ficou de uma maneira praticamente insuportável. E é muito interessante da gente conversar sobre isso, porque literalmente quem tem gente para ajudar em casa, tem uma funcionária que ajuda, em algum momento aconteceu na maioria das famílias que ficou sem ninguém para ajudar também. Então, efetivamente, literalmente, o serviço de casa foi para dividir entre o casal. Só que nesse momento era para arrumar toda a casa, quem tem filhos cuidar dos filhos e fazer todo o processo dentro da casa. Bom, e aí começa a carga mental. A mulher tá lá no computador, tá trabalhando e fala assim, você agora pegar isso ou fazer aquilo, como que eu faço isso? Então ela para de fazer, pensa, fala, faz, porque é ela que estava nesse arquétipo, e muitas vezes ela já se sentia sobrecarregada anteriormente, já falava, mas na pandemia essa situação ficou totalmente estridente, saiu fora do controle. E eu já recebi muitos casais que estiveram com esse esquema à flor da pele, tendo que literalmente de uma vez por todas dividir tarefa, mas não é só a tarefa do fazer, é a tarefa mental. Porque esse é um estresse absurdo de como que eu vou coordenar, ter que cuidar do filho, falar com o marido para fazer alguma coisa, tal, não sei o quê, e ainda por cima ficar focada naquilo que também é o ganha-pão da casa, que é o trabalho. Então vocês imaginam como que essa dinâmica dos afazeres, elas precisam ser combinadas, bem conversadas e bem divididas, para que não fique esse tipo de carga mental. E mais ainda, né? Olha, eu já vi muitas pessoas dizendo, já fiz não sei o que eu faço agora? E a mulher tá lá trabalhando, como assim, o que você faz agora? Gente, a gente mora no mesmo apartamento, na mesma casa, vamos pensar aí, vamos... vai se orientando, vai tomando posse do seu próprio território, não é? E outra coisa que é bastante interessante que tem acontecido é que esse processo de divisão de tarefas muitas vezes ficava com a mulher, e agora nesse processo da pandemia também teve uma história aí que muitos casais ficaram à flor da pele com outras questões que estavam circulando e que não eram bem vivenciadas. Então, no tete-a-tete, olha, ótimo, carga mental, extinção de saco, né? Você não colocou. No tete-a-tete do casal, muitos conflitos vieram à tona e aconteceram tanto casais que se uniram mais como casais que se separaram, que estavam empurrando relações com a barriga, não é? E que acabou chegando no estresse tal que a separação aconteceu. E nesse momento é muito interessante porque as pessoas, isso mesmo, o homem se coloca na posição de ajudante, não de corresponsável, certíssimo. E outra questão que é muito interessante é que esses casais que se separam, para as mulheres que já são separadas e têm filhos pequenos, essa questão de ter a vida orientada para o trabalho e para cuidar dos filhos também,
é uma questão que já era algo que dá muito trabalho, mas ainda assim as mulheres têm um nível de estresse muito maior do que tinham antes, mas elas acabam dando conta de cuidar dos filhos, de cuidar da casa e de muitas vezes fazer isso daí sem o marido. Então eu vou contar até uma história, sempre eu conto modificadas histórias, tá? De uma paciente minha que ela estava trabalhando demais e tinha um filho de 9 anos de idade e que ela começou a deprimir essa paciente porque ela tinha que trabalhar exaustivamente e estava com o filho que ficou plantado na televisão naquele ápice, no auge da pandemia, não que nós já estejamos livres da pandemia, mas naquele momento onde todos nós ficamos super confinados. E essa criança ficou em frente da televisão direto e ela começou a se angustiar muito, porque é uma criança cheia de vida, que sempre fez bastante esportes e que de repente ficou num apartamento minúsculo na frente de uma televisão. E o que ela teve? Ela teve a criatividade de comprar duas coisas. Primeiro, ela comprou uma bicicletinha parada, porque no apartamento não dava para andar de bicicleta, e aí a criança assistia a televisão andando de bicicleta, que já foi um grande movimento. E segundo, ela comprou um outro aparelho que fazia esse tipo step. Então, também foi um movimento importante, literal. Mas assim, o que ela fez? Ela criou uma alternativa para poder aliviar a situação que tinha no momento. Por outro lado, olha que interessante, eu tive homens que se viram obrigados a ficar com filhos e que ficaram na separação também isolados em algum momento com as crianças e que eram homens separados, e eles estavam acostumados a ter todo o auxílio em volta ou sair ao ar livre com os filhos e não ter o trabalho que significa ter um adolescente ou uma criança perto deles. Isso que eu estou falando para vocês, tem muitos pais que são extremamente criativos, eu não estou generalizando, que são criativos e que eles trabalham exaustivamente e ainda assim eles são extremamente ágeis e criativos dentro de casa. Estou falando de um outro pedaço que existe desses pais que entraram em conflito com a própria o próprio vínculo com o filho, tiveram que se reinventar, e desse ponto é uma situação assim muito interessante, porque eles puderam se descobrir em meio a crises severas emocionais, mas eles puderam se descobrir como que eles podem fazer sendo protagonistas de ocuparem todo o espaço, todo o território junto com o filho, que é muito interessante. A gente pode ver isso daí como um desafio, como um horror e também como uma oportunidade de se reinventar e de se redescobrir de uma maneira diferente. Mas a grande diferença que acontece é que muitas vezes, quando você está casado, quando você está com alguém, esse jogo de carga mental, ele vira um braço de ferro. E aí nenhum vê o outro. Então o que acontece? As pessoas ficam fazendo um braço de ferro, manipulando culpas, jogando no outro a responsabilidade de modo velado. Então começa a se comparar o tanto que se trabalha, mensurar o trabalho, e mal sabem esses casais que essa mensuração de trabalho, essa mensuração de forças também é um desgaste, também é uma carga mental que às vezes gasta muito mais do que levantar e fazer uma ação dentro da casa, ser cooperativo dentro do próprio lar. Então, esse tipo de situação que é muito mais comum do que a gente imagina, é o motivo dessa live para vocês repensarem se o cansaço, no caso das mulheres e até dos homens, porque existem mulheres que são bastante abusivas e que colocam toda a carga mental que elas deveriam compartilhar. O homem chegou, eu fiquei com as crianças direto, agora você faz tudo. Você faz a sua parte, faz
ou eu não fiquei, eu trabalhei como você, e começa a manipular num jogo de culpa. Então, essa live aqui é para vocês fazerem uma reflexão, para verem se vocês de fato, que lugar que vocês estão ocupando dentro de um relacionamento afetivo, quer seja com esposa, esposo, ou mesmo com os filhos. Ou muitas vezes até no trabalho. Será que você está colocando uma carga mental no seu funcionário? Será que você está colocando responsabilidades, pensamentos excessivos num lugar indevido, onde você se alivia e o outro fica responsável por uma organização, onde você pode também penetrar? E eu vou falar uma coisa que é muito importante: você tem energia de vida. Então as pessoas acham que quando o outro está fazendo tudo, fala assim, sim, eu já lavei o prato, o que eu faço? Eu faço alguma coisa, ou vai lá ler o jornal e ficar assim, esperando a próxima ordem, e a criança está muito tempo na televisão, e a mãe fala, puxa, tá muito tempo na televisão, você não quer fazer uma outra atividade, ou pintar, porque eu estou terminando aqui o meu trabalho de fazer. E aí ele fala assim, você podia também ter tido essa ideia de levantar e não deixar tanto a criança na televisão. E aí o marido pode falar assim, mas por que você não me falou? Eu não tive essa ideia, você podia ter me falado antes. Esse tipo de coisa que acaba sendo a carga mental é muito motivo para briga, porque existe todo um jeito de funcionar onde a responsabilidade do andamento do lar fica nas costas da mulher ou de quem está com esse arquétipo feminino na relação. Então, uma coisa que é muito interessante, assim, quem está literalmente fazendo as atividades dentro do lar, pode ser num trabalho e depois vai fazer as coisas de dentro da casa. Não pode esquecer que está vivendo. Isso daqui é vida. Isso é vida que pulsa. Então, quando você se levanta e vai fazer alguma coisa e vai agir dentro de casa, sem cobrar do outro, mas tomando a ação e pensando em ocupar todo o ambiente do apartamento, da casa, da moradia, com os filhos, com o marido, vai lá ver a roupa que tá para lavar, vai lá ver a comida que tem que fazer e vai tomando atitudes. Isso daqui oxigena a relação e oxigena o que é maior ainda, que é a própria vida. Então se você, eu tô cansado, tô com pena de mim, deixa eu descansar. Sim, você pode descansar um tempo. E principalmente nessa pandemia, você está exausto, ou quando não é pandemia, você pode descansar realmente um tempo. Você pode ficar um tempo lá esperando aí esse processo, dependendo da estrutura de personalidade que você tem. Esse tempo ele pode ser importante para você organizar o teu psiquismo, olhar um pouquinho de televisão, tipo assim, assistir algo, ou jogar um pouquinho de conversa fora, mas não esquecer que você também tem responsabilidade, você é corresponsável por todo esse movimento dessa sociedade que existe no relacionamento e que tem afeto, mas tem um compartilhamento de atividades. E que eu não vou colocar o nome de deveres, mas sim compartilhamento, porque deveres a gente vai pensar em algo que a pessoa está nesses termos aí de carga mental, de cobrança e de que você deve fazer alguma coisa, e daí eu faço uma coisa porque eu devo fazer também. É um outro olhar em um outro lugar, é uma parceria, e é a parceria que nós podemos ter com a família e os filhos, quando eles são mais velhos, eles também contribuindo. É um poder enorme, é uma aliança. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem e que eu estava numa família, isso não foi aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem bastante gente que funciona assim também. E era uma casa tipo que era praticamente num sótão, assim, um lugar super alto e íngreme que tinha muitas escadas, e uma família vivia, e eles viviam numa forma muito interessante, que era uma cooperativa. Então
e ninguém nem precisava conversar, todo mundo trabalhava. Então, um lavava roupa, outro já via, gente, olha que fantástico, né? Já via que a roupa estava seca e as crianças tinham o que? 10, 9 anos de idade, já via que a roupa estava seca, tudo em movimento, olha que fantástico. Pegavam as roupas, algumas já tinham, era aquelas roupas dobravam e tal, colocava no começo da escada e toda pessoa que subia a escada levava a roupa para cima e distribuía nos quartos. Gente, fala se não é fantástico isso daí. E aí para pôr o lixo, para fazer a comida, e um dia pedia para aprender a fazer uma comida, o marido trabalhava. Então assim, é um esquema que o tempo todo é uma máquina em movimento, mas é uma máquina onde todos estão funcionando junto, onde todos estão trabalhando, onde tudo pulsa. É uma casa assim que eu fui convidada para ficar alguns dias nesse lugar e você já entra, você tá fora, mas não tem como você não entrar no esquema. É muito interessante, porque a casa pulsa. Todo mundo já está se movimentando, todo mundo já está fazendo uma parte para essa máquina, esse compartilhamento funcionar. E isso daí, com certeza, não coloca carga mental em ninguém. É cooperativo, é cooperação. E é algo que é comunitário. Então você pode viver numa casa com o seu marido, com a sua esposa ou com o tipo de parceria que você tem e destilar uma comunidade literal, onde todas as pessoas são corresponsáveis por esse tipo de atendimento. Um pelo outro, um atendendo o outro e sabendo que esse tipo de pessoa que está nesse tipo de ação vai dividir todas as tarefas e vai ser importante que todos esses movimentos se traduzam em algo que é a comunidade que pulsa, que tem oxigênio. Então, todos são responsáveis por todo esse funcionamento. Então, o que eu estou deixando aqui para vocês é uma reflexão sobre que lugar que vocês estão ocupando hoje na situação de vida de vocês. Será que vocês estão com pena de vocês porque estão trabalhando demais? Será que de fato vocês estão trabalhando demais? Sim. Então, além de tudo, estão com carga mental? Então, é um momento de reflexão para entender qual é o lugar que vocês estão ocupando. Será que vocês estão com dificuldade de se colocarem, dizer, olha, eu estou com carga mental, até porque não desconhecem o que é carga mental. Então, é bom entrar em contato com o que é a carga mental e saber o ponto aonde já está em excesso e como que essa carga mental ela pode ser dividida e se transformar em ação por todos da família. E mesmo se você tem crianças pequenas que precisam de muitos cuidados, aos poucos elas vão entendendo, quando existe uma divisão de tarefa saudável, que elas também podem ter a força de contribuir, elas vão se sentir muito bem, porque elas vão estar literalmente tendo noção espacial, vão saber que elas são importantes na dinâmica da casa, a autoestima aumenta, porque todos são visíveis e todos são importantes numa dinâmica onde existem pessoas morando juntos. Então vamos dizer que os pais fazem as coisas, as crianças ficam sem ter o que fazer. Em algum momento elas vão brincar, porque faz parte da vida também da criança brincar. Mas elas podem se sentir úteis e ficar felizes por estarem copiando desta maneira os modelos que são os pais e sendo pessoas importantes nessa dinâmica. Vocês já pensaram, olha, eu sou importante porque eu pego essa roupinha, eu dou pro papai, ou porque eu sei, a minha mãe, eu vi a minha mãe, ou a minha mãe me ensinou
que a calcinha se coloca na gaveta, por exemplo. Entendeu? Então todos esses movimentos eles vão trazendo autonomia e o que é mais legal, eles vão trazendo o movimento, a circulação do oxigênio e da vida para as pessoas. O que não traz, sabe o que é? O quê? A paralisação do viver. Carga mental, fica numa pessoa e a pessoa fica quadradinho fazendo o trabalho dela e chega em casa e quer que o jornal esteja aqui e que isso daqui é antigo, é muito antigo, é de um sistema patriarcal, mas além disso, do que é antigo, que já não vou nem mais falar da cultura, vou falar da ponte de energia, gente. É muito mais distribuído, é muito mais vida isso daí. Então, a energia circula no corpo, é como se você estivesse regando plantas o dia inteiro e vendo as plantas florescerem. E aí sai muito daquela, rotina de casa, todo dia a mesma coisa. Gente, cada dia vocês podem fazer com música, podem fazer as coisas terem o colorido que merecem, porque existe o quê? O poder da parceria, da cooperação. É isso, queria saber se vocês têm alguma questão para colocar e que vocês possam fazer essa reflexão sobre a carga mental. Se vocês estão com carga mental, será? Se vocês estão empurrando uma carga mental para alguém da família, será? Se existe uma manipulação de culpa que empurra a carga mental para o outro, se vocês fazem um braço de ferro, não, é você, não é você. Se você se sente injustiçado com uma carga mental que não fica devidamente clara, então todo esse movimento vale muito a pena de vocês entrarem em contato e saberem em que lugar que vocês estão dentro desse tipo de dinâmica. Olha, Suzana, eu sei que você chegou um pouquinho mais tarde, mudou o horário, eu estou fazendo uma enquete se é melhor às 20 ou às 21 horas. Então, Fernanda também. Então, estou perguntando para vocês, porque eu vou decidir já a semana que vem se a gente continua às 21 horas, que acho que o pessoal já estava um pouco mais acostumado também. Então, eu estou aberta aí para se vocês quiserem fazer alguma colocação sobre essa questão da carga mental, se vocês entenderam direito, mas principalmente que vocês possam fazer a reflexão sobre a carga mental, tá? Sobre em que lugar que vocês estão ocupando, que lugar que a parceria de vocês ocupam e que vocês possam efetivamente dividir as tarefas do lar, sabendo que se vocês estão o dia inteiro em casa, trabalhando ou fazendo alguma coisa, que as tarefas do cuidado com as crianças, não precisa ficar efetivamente tudo ou o funcionamento do lar nas mãos da mulher ou de quem ocupa esse papel dentro da casa. Então é uma oportunidade, porque eles falam assim, porque o homem é mais, tem esse olhar mais quadrado e tal. Ok, ele pode ampliar isso daí, a gente está em transformação sempre. Biologicamente, a gente pode ter a zona do próximo desenvolvimento a vida inteira, Então, a minha sugestão é que vocês possam oxigenar novas áreas da vida de vocês e quem se percebe com a carga mental, que possa ter o espaço para fazer um olho no olho do parceiro, dos filhos, quando tiver filho, para conversar sobre esse movimento que muitos dos maridos também não têm consciência disso. Eles já vêm de uma cultura dessa forma. Então, assim, não é que é contra vocês e não é nem que é a favor, não tem essa questão. A questão maior é o que é que eu estou fazendo com o excesso de carga mental e em que lugar que eu estou, se eu estou empurrando para o outro. Então é isso, pessoal, por hoje. Eu desejo que vocês possam fazer essa reflexão e que vocês possam, na medida do possível, oxigenar a vida de vocês. Oxigenar fazendo movimento, tendo ação física e fazendo uma cooperativa dentro do lar de vocês, que é o que está aí fora no lar de vocês, está no mundo interno de vocês. Então pensem um pouco nisso,
façam uma reflexão e vejam como que esse mundo externo possa ficar bem mais oxigenado, mais saudável através das ações de compartilhamento com as pessoas que vão estar acompanhando a jornada de vocês dentro do lar de vocês. Tá? Sentiu que existe muito excesso de pensamento, olha, faz isso, faz aquilo, é sinal que está aqui e é uma energia que tem que ser gasta por todos na ação. E isso daí é cumplicidade, é parceria e é o poder da parceria. Para aqueles que chegaram mais tarde hoje, eu vou sugerir que vocês possam ver essa live desde o início, ela vai ficar no IGVT, vai para o YouTube também. É uma live que eu penso que é bastante importante para a qualidade de vida de todos. E eu já estou preparando para a semana que vem um tema super interessante para a gente discutir. E ao longo da semana eu vou falar várias vezes, vou fazer uma enquete maior sobre o horário da live de ser às 20 ou às 21 horas, tá bom? Então, assim, um super beijo para vocês e, como sempre, com muito carinho, quanto mais despertos, melhor. Um beijão para todos.